Vamos falar agora do tema, do assunto preferido do pecuarista brasileiro. Sabe qual é? Pastagens. Em 10 anos, pessoal, o governo federal, através do Programa Nacional de Conservação de Pastagens, tem como meta recuperar, pelo menos ajudar na recuperação de 40 milhões de hectares degradados aqui no Brasil. Tem gente que acha muito, outros acham pouco. O fato é que o cerco apertou, precisamos produzir mais comida em menos área e a recuperação dos nossos pastos é algo inevitável. E grande parte desses locais está nas mãos de pequenos produtores, muitos sem acesso a financiamentos que possam ajudá-los a resolver essa questão. Ele é um dos grandes estudiosos dos pastos brasileiros, acompanha há anos fazendas através do Rally da Pecuária, é consultor, palestrante e, mais recentemente, integrou o Comitê Gestor Interministerial deste Programa de Conservação de Pastagens do governo. É claro que eu estou falando do exalquiano Maurício Palma Nogueira e hoje ele vem ao vivo aqui nos visitar mais uma vez aqui no Canal Rural, aqui no Giro do Boi. Maurício, muito bom dia. Obrigado pela visita. Bom dia, Mauro. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito atarefado. Como é que tem sido os seus últimos dias aí? Corrido. A gente muito projeto para entregar, né? Muito estudo, né? Para atualizar. A gente tem duas linhas de trabalho, né, Mauro? Uma, acidentalmente, a gente caiu, que é analisar informações que geralmente chegam em relação à pecuária. Então, além dos estudos que a gente faz, né? Do que a gente tem que produzir em consultoria, em projeto, palestras, né? A gente tem que ficar monitorando a quantidade de inverdades que são faladas em relação à pecuária. Então, tem muitos fake news na nossa pecuária ainda? Demais, demais. É um pessoal que não entende, né? Todo mundo hoje virou especialista em pecuária, né? Até tem um pessoal que chama dos tudólogos, né? O pessoal estuda tudo, fala de tudo, né? E a pecuária é um alvo, né? Em relação à questão ambiental. E a gente precisa explicar o processo, né? Por que a pecuária ocupou essa área, qual é a dinâmica do desmatamento. Então você mesmo mostrando, você deu um exemplo aqui, né, do boi lá de 4, 5 anos para chegar em 18 arrobas há 25, 26 anos atrás. Verdade. Então tudo isso mostra que nós estamos crescendo na pecuária porque nós estamos aumentando a produtividade. Então a pecuária, ela não é fator de avanço. A pecuária, ela é consequência. A hora que alguém desmata uma área de forma ilegal, ele acaba ocupando com pecuária porque ele não tem outra alternativa. E nós somos as primeiras vítimas dessa operação ilegal. São os produtores legalizados, que estão fazendo um trabalho bacana, que você sempre mostra aqui, os frigoríficos, a indústria de insumos, são as primeiras vítimas, que vai competir com uma carne produzida de forma ilegal, sem insumo nenhum, sem tecnologia nenhuma. Não dá para chamar esse pessoal dessas operações ilegais de pecuaristas, né? É verdade. Então, infelizmente, essa é uma realidade que a gente tem, e aí nós temos sempre que confrontar a quantidade de desinformações. Vou te dar outro exemplo, que agora nós estamos vivendo a questão do arroz. Lá atrás, a gente tinha que bater de frente com a quantidade de deputados que levaram entre 2020 e 2022 projetos para tentar evitar as exportações de carne bovina para controlar a inflação aqui, que nem os argentinos fizeram de maneira catastrófica, né? O resultado que foi feito na Argentina. Para eles, né? E hoje o que nós estamos vivendo aí justamente exatamente a mesma coisa. Então, enfim, nós temos que ficar alerta, né? A pecuária traz essas aventuras para a gente. Além do que a gente tem que fazer, nós temos que tentar corrigir o que foi feito de informação errada e que vem para o nosso setor. É inacreditável esse tipo de coisa, né, gente? Puxa vida, eu fico muito triste com isso. A gente acorda cedo, todo dia, trabalha dia e noite, segunda a segunda, lá, de sol a sol, o pecuarista, o agricultor está lá na enxada, está lá na luta. Ainda aparece pessoas para atrapalhar a nossa vida, Deus o livre. Quanto mais você estuda pasto brasileiro, quanto mais você compila dados, a que conclusão que você chega? Pastagem é uma cultura que a gente tem que começar a trabalhar como cultura mesmo, né? Olha só mais uma coisa. Tem até uma pergunta que eu fiz aqui para o Maurício. O Maurício fala que o pasto, né? Cadê? Uma frase que você usa, é a cultura mais difícil de lidar, é verdade? Claro. Primeiro que você não tem o controle da colheita, quem vai colher é o boi, né? E nós temos uma dificuldade muito grande por causa da área que ocupa. Então imagina, você planta milho, soja, você colhe. O pasto a gente planta para o boi colher. Então eu tenho que
cuidar de uma cultura que ela vai ser manejada por um animal, que tem instinto, né? Tem toda aquela questão toda. E, infelizmente, Mauro, eu acho que o maior desafio que nós temos aqui ainda no Brasil é de tratar o pasto como uma atividade agrícola. Então, até em anos atrás, em faculdades, pasto era ensinado como algo para ser colocado nos cantinhos, né? E nós temos que trabalhar para levantar a produtividade. Se você quer tirar mais por área, e essa é o grande desafio, nós não temos outra alternativa. Eu preciso corrigir aquele pasto, adubar aquele pasto, controlar as invasoras, controlar insetos, e os desafios vão crescer. Hoje nós temos safras, primeira e segunda safra, em quase todas as regiões do país, isso aumenta a carga de praga, de insetos, né, ou de doenças que podem atingir pastagens também. Então nós temos desafios grandes pela frente. Maravilha. O Maurício gosta de mostrar números, gráficos para a gente também adora acompanhar isso. Aliás, a Tenagro virou a empresa número 1 do Brasil aí, em compilar esses dados e fornecer informações coerentes, consistentes e reais para que a gente possa tomar alguma decisão e que a gente seja assertivo. Ainda há muita divergência, Maurício Nogueira, em relação às áreas degradadas no Brasil. E nesse slide aí você está querendo dizer o que em termos de perdas financeiras? Conta pra gente, por favor. Esse slide, ele é originado a partir do estudo que está lá no forno, né? Que a ABEC vai publicar, que é o Beef Report, né? Então a gente pega alguns indicadores que a gente estuda. Em 2023, a quantidade de perda financeira do pecuarista com o processo de degradação foi de mais ou menos 27 bilhões. Nossa Isso Senhora! Equivale a quase R$40 por arroba produzido. Então a gente às vezes está lá discutindo o preço, dentro das fazendas nós estamos perdendo R$40 por arroba, na média. Claro, tem produtor perdendo menos, tem produtor perdendo mais. E desse total, Mauro, metade é o pasto que passou do nível de degradação, ele perdeu. Então vou ter que refazer aquele pasto. E aí vem o que você perguntou. Existe uma confusão na questão da degradação de pastagens, que quando fala em processo de degradação, o pessoal já entende como o pasto que acabou e geralmente vem na cabeça dele uma imagem de um pasto erodido, né? de aquela coisa rala com água levando terra. Não é assim que acontece. Então você tem um processo de degradação que significa todo ano o teu pasto está pior que o período anterior. Então ele vai piorando ano a ano. E às vezes esse pasto tem como a gente recuperar sem ter que refazer esse pasto. Essa é a grande questão que a gente tem que procurar. Eu acho que essa é a informação mais interessante que nós conseguimos trazer em relação ao assunto via Rally da Pecuária. Eu consigo evitar de gastar todo o recurso necessário. Para você ter uma ideia, a maior parte do pasto dessa conta de 27 bilhões, ela está no processo de degradação. Só os 5% do total do processo de degradação que passou para degradado de vez, ele vai representar metade dos recursos. Então, olha o nível financeiro que é uma degradação de pastagem para o produtor. É o maior prejudicado, de longe, né? E aí eu preciso entender como é que a degradação acontece, qual é a realidade dela depois que ela passa, né, a marca, a barreira do degradado, né? Isso que a gente precisa começar a colocar em discussão. 27 bilhões de reais de prejuízo para o pecuarista no ano passado, somente por causa da degradação dos pastos, viu? Que coisa, hein? Essa grana dava para a gente, sei lá, ajudar a recuperar as fazendas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que foram dizimadas agora com essa tragédia recente, né? Que coisa. Bom, esse próximo slide aí trata do quê? Esse aí é um dado que se repete, né? Nos 10 anos, a gente vai ter mudanças anuais no nível 5, 4 e 3. O que a gente faz ali, Mauro? A gente classifica as pastagens em 5 grupos. A campo, nós vamos fazer isso. Então tem lá quase 2.000 pontos analisados em 10 anos. E os números se repetem. O que a gente vai chamar de degradado, que é aquele 3% ali do que a gente viu nesse período? É o pasto que não tem mais alternativa, vai ter que refazer, vai ter que ser replantado. E que é caro para fazer esse trem. Caro, né? Que até a gente vai ter um gráfico depois com orçamento para fazer isso aí, né? A qualidade 2 é um pasto que está tão feio quanto o degradado. Ele é horroroso, só que a hora que a gente vai lá avaliar, tem stand de planta ainda. Então, se você for
controlar as invasoras, colocar calcário e adubar de acordo com a análise de solo, né? Isso tudo tem que ser feito de forma técnica, com produtos idôneos, né? Produtos corretos, a gente recupera esse pasto e vai gastar aí em torno de 60% do custo de uma reforma. Então é muito mais inteligente a gente tentar dar o combate a hora que ele está ali na qualidade 2, ao invés de deixar chegar no 3. Né? E aí a gente avalia os pastos. Os outros, né, que estão relativamente bons, né, bom é um conceito complicado, né, mas que estão melhores, qualidade 5, que é aquela cara de pasto recém-feito, né, eles vão variar ano a ano. Então, no final do ano passado, com seca, a gente tinha quase a maioria desses pastos estavam mais indo para a qualidade 3, ao invés de estar lá na 5 ou na 4, porque a gente teve dificuldade de massa, teve complicações, né? Mas o que é importante para a gente avaliar do ponto de vista de ações estratégicas para a pecuária é a qualidade 2 e o degradado. Não deixar chegar ali. Não deixar. Então, de cada 10 fazendas que a gente analisadas por vocês, pela Tenagro, pelo Rally, enfim, apenas 2 têm um pasto cabeceira. Não, isso acontece em todas as fazendas. A gente vai ter algumas que têm uma quantidade de degradado menor, que são pessoas que estão administrando melhor essa propriedade, que é o que a gente recomenda. Não deixa chegar no 4, no qualidade 4. Para ali no 3, né? Mas a maioria tem todo tipo de pasto. Ela tem o degradado, tem o que está quase degradado e tem as outras qualidades, né? Até por isso, Mauro, que a gente questiona um pouquinho alguns mapas de manchas de degradação. A gente acredita que nós estamos fazendo muita confusão entre pastos de baixa produtividade em área de pouca aptidão agrícola com pastos degradados. Eu preciso separar os conceitos. Né? Se eu não separar o conceito, nós vamos cair nesse caso aqui. Eu vou jogar um recurso muito maior num pasto que eu poderia salvar com um recurso menor. Entendi. Né? Então a gente precisa ter cuidado para não confundir essas questões. E isso, claro, né, é muito difícil de analisar por imagem de satélite. Né? Uma imagem de satélite, imagina, pasto. Primeiro, eu tenho pastos de hábitos prostrados, pastos de hábitos eretos. Entre cada um deles eu tenho vários tipos de pasto. Como é que a gente padroniza isso por imagem de satélite? Né? Então, não é um trabalho fácil para fazer de maneira remota. Tem que ser feito, mas nós vamos demorar muito para chegar lá. Por exemplo, Maurício, o pessoal não faz até 4 leituras de coxo agora na época do confinamento. Por que a gente não forma boiadeiros para fazer leitura de pasto? Essa é a recomendação. Eu sou a favor de fazer leitura de pasto. Temos que saber fazer a leitura. Sabe por quê? Porque senão você vai cair nisso aqui, ó. O Maurício estimou, junto com a Tenagro lá, enfim, quanto custa você recuperar seu pasto em cada nível de degradação. Conta pra gente sobre isso aí. Então, R$9 mil, meu Deus, claro, né, Mauro, por hectare. Isso tudo depende da região. Vai ter região que vai ser mais barato, vai ter região que vai ser mais cara, né? Tipo de solo, o que pede Eu vou ter que vender a fazenda para poder pagar uma reforma de pasto. Por isso que você não pode deixar o pasto reformar. E, na verdade, a gente vê muita gente defendendo tecnologias, Mauro, que vão negligenciar a qualidade do pasto ao longo dos anos. Se você pegar isso em 20 anos e reformar um pasto 3 vezes, ou 4 vezes, como tem gente fazendo, você está gastando ali de 5 a 8 mil reais. Nossa. Então, é um número que às vezes não aparece na conta do ano, mas na hora que você põe no longo prazo, ele está puxando seu caixa. Ele está te quebrando. Né? E aí, eu sei que é um pouco radical falar isso, mas tira você da praça. Né? O que a gente fez aqui? A gente avaliou todas as situações e quanto de dinheiro que vai para cada uma delas. Né? E a gente separa ali. Aquelas análises anteriores do processo de degradação, ó, pasto em ótima condição, pasto bom, está lá, né, aquele que você fala, não precisa fazer nada, precisa. Só que esses R$ 1.600 não vai em um ano, você vai fazer em 20%, 25% da fazenda para manter esse recurso lá, né? Aí isso aí vai ureia, você vai planejar, calcário, fósforo. Tudo, calcário, fósforo, que pedir análise de solo, nitrogênio, de acordo com a demanda e assim por diante, né? E aí, a gente chega naquela outra questão, né? Que a gente estava conversando aqui. São 600 bilhões mesmo que a gente precisa? Deixa eu explicar pro pessoal de casa, é o seguinte, tem gente falando aí que para poder recuperar os pastos do Brasil,
seriam necessários 600 bilhões de reais. Aí tem gente que acha que é muito dinheiro, tem gente que acha que é pouco. Eu quero saber a opinião do Maurício. O Maurício é a pessoa mais habilitada no Brasil para trazer essa informação para a gente. É isso mesmo? Eu acredito que não, Mauro. Por isso que eu insisto que a gente tenha que fazer uma avaliação dos pastos, para não jogar dinheiro fora, né? Então, mas vai ter crédito para o produtor. Crédito não é dinheiro de graça, ele vai ter que pagar, né? Então, ele precisa fazer isso de forma correta. E aí, por que o pessoal chega nos 600 bilhões? Porque eles pegam os números de pastos degradados, já comete um erro aí que não está separando o processo de degradação do que é pasto degradado. E joga o custo mais alto para reformar todos os pastos, vai chegar nos 600 bilhões. O que nós fizemos aqui, Mauro? Nós dividimos o degradado e o qualidade 2, aqueles 5 exemplos que você me mostrou. Tá. Que é assim, que é o pasto, o qualidade 2 ele está praticamente degradado, só que ele ainda tem stand. Né? E aí a gente colocou lá, quanto que custaria para fazer? Tiramos daí 2 tipos de pasto dessa conta. Os nativos, que são os biomas, né? Pampa, Caatinga e Pantanal. E tiramos também o que está em integração lavoura e pecuária. Tá. Nosso número de integração é em torno de 13 milhões de hectares, o número da rede LPF já 17 a 18 milhões de hectares. Tudo bem, tem que ser diagnosticado certinho. Para investimento ali no degradado e no qualidade 2, a gente gastaria até 150 bilhões para corrigir tudo isso. E aí os outros 300 bilhões que precisam para recuperar, porque lembra, o qualidade 3 degradou um pouquinho já, qualidade 4 degradou um pouquinho já, o único que não está degradado seria o qualidade 5. Mas precisa manter, manutenção, senão ele desce a escada. Manutença dele, senão ele desce a escada, né? E isso requer um investimentozinho. E aí o que nós estamos falando? Aqueles 300 bilhões, Mauro, que seriam usados nesses aqui, né, no qualidade 3 ou qualidade 5, já está no orçamento das fazendas. As fazendas têm que colocar a conta, o pasto na conta. Então, o que a gente precisa fazer isso? Aí. E isso eu tenho insistido muito lá no comitê, e a Patrícia Menezes, lá da Embrapa, está conduzindo de maneira maravilhosa o comitê técnico, né, o grupo técnico. E a hora que a gente discute ali, eu falo sobre essa questão. A gente precisa fazer força para orientar o produtor a não deixar o processo de degradação ocorrer. Então ele precisa se planejar do mesmo jeito que a gente faz com a nutrição. Você tem que tirar um dinheiro do bolso para colocar uma comida no coxo, né? Claro. Eu tenho que planejar no pasto. Como é que eu faço para manter esse pasto em qualidade melhor ou até melhorar em relação ao que eu já tinha? Inverter a curva de degradação. Ao invés de degradar, vamos melhorar. Vamos aí, o que é a parte mais bonita do carbono. Como é que você melhora a fertilidade do solo? Incorporando carbono através de raiz, né? Tratando melhor o pasto e assim por diante. Então, carbono, eu também acho que a comunicação está totalmente equivocada, que a gente deveria levar para o pecuarista como sinônimo de produtividade. E aí você vai ter o pasto melhorando, não piorando, que é, infelizmente, o que a maioria das fazendas fazem no Brasil. É o que a gente fala aqui, ó, intensificou o seu negócio, investiu numa sanidade, numa genética, numa nutrição, num pasto, num manejo diferenciado, você começa a ganhar dinheiro e de cara você consegue já ajudar na redução de metano, né? E essa última tela fala um pouquinho de mercado. Aliás, a gente tem batido recordes atrás de recordes de produção, de exportação. Eu estou muito feliz e sou muito otimista, assim como você é, em relação à nossa pecuária, Maurício. Mauro, pecuária brasileira assim, é algo fantástico. Se você analisar, né, a gente pega, vamos voltar para os números do Rally, se eu pegar as 5% das fazendas mais produtivas que a gente encontra a campo, então não estou falando de centro de pesquisa, que está bem mais avançado, estou falando a campo. Se a gente pegar 5% e colocar no Brasil inteiro, a gente seria capaz de manter todo mundo comendo mais de 30 quilos de carne por habitante no mundo. Né? Claro que é uma conta teórica, a gente teria que formar esse rebanho todo, né? E a pecuária vem seguindo esse espaço. Então, que número que está aí na tela? Entre janeiro e maio de 2024, comparando com o mesmo período do ano passado, em cima dos dados todos já divulgados pelo MAPA, pelo IBGE, por estimativas, a gente aumentou a produção de carne bovina em 25%. Que maravilha. Nesse período. As exportações aumentaram 33%. O pessoal acha, opa, aumentou mais a exportação, menos a produção, então está saindo mais carne, ficando menos. Lembra que as porcentagens são em bases diferentes. A produção, nós estamos falando de uma base muito maior do que a exportação. Né? No ano
10 milhões de toneladas de produção, 3 milhões de toneladas em exportação. Então a gente precisa ter esse cuidado na hora que faz a conta de porcentagem. Por diferença, a gente vai fazer o cálculo de disponibilidade, Mauro. Nós estamos mantendo no mercado interno, nesses primeiros 5 meses, 20% a mais de carne do que o mesmo período do ano passado, exportando mais, né? Então, se a gente fizer a conta do consumo per capita, nós estamos falando de um aumento de 20% de consumo per capita esse ano para o consumidor brasileiro, batendo o recorde de exportação. Como é que você mantém isso? Estímulo. Eu tenho que fazer com que o produtor perceba o benefício de colocar um bezerro no pasto, depois transformar esse bezerro num boi gordo. Então a gente não pode desestimular a atividade. Você falou bem, a pecuária brasileira, por que a gente vende mais barato que outros países? Porque nós temos um custo de produção melhor, mais otimizado. Nós estamos num ambiente tropical e é o único país que dominou a tecnologia tropical no mundo. Então não podemos comparar com o temperado. Seria melhor ter um preço mais alto? Claro, claro, mas a realidade nossa é essa. Mas poderia custar mais também, né? Exatamente, eu preciso me preparar para produzir esse animal dentro dos sistemas que nós temos. A hora que a gente analise aí, Mauro, poderia falar aqui de balanço patrimonial das fazendas. A pecuária bem conduzida é um ótimo negócio. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, para o cara que está lá na fazenda, para o cara da cidade, e do ponto de vista ecológico, né? Quanto mais produtivo for a pecuária, mais a gente vai defender o meio ambiente. Por isso que eu tenho um pouco de receio com alguns modismos que vêm de fora e o pessoal incorpora, que infelizmente dentro da pecuária a gente ainda não tem esse racional bem formado, a gente ainda tem expectativa de fazer uma pecuária de baixa tecnologia. Isso não vai acontecer mais. A pecuária brasileira está indo para frente. Ela não vai voltar, né? Então nós vamos ter que ser cada vez mais produtivos. Graças a Deus e graças a esses técnicos aqui que ajudam tanto nessa alavancagem aí da nossa pecuária. Mas sobre balanço patrimonial das fazendas lá vai ser cenas para o próximo capítulo, nossa próxima entrevista, que já vai ser agendada para em breve, né? O Rally da Pecuária já começou? Não, vai no fim do ano. É fim do ano, mas os motores já estão aquecendo. Já, mas nós estamos ainda tentando trazer parceiro para aquela questão do carbono. E aí, legal. Mauro, por que a gente deu uma... Nós estamos querendo chegar com um relatório do Rally fresquinho para a COP de Belém. Que legal. Então, atual, né? Então se a gente... Ou a gente faria 2 até lá, o que eu acho que não daria tempo, né, para a gente preparar todo o relatório. Então, o que a gente jogou o Rally? Jogou mais para o final do ano, para entrar em 2025. Com informação fresquinha. E inovadora, informação diferente, né, toda linkada com a pesquisa, mas para a gente chegar lá na COP30 com toda a conclusão do que está acontecendo no campo. Você não vê, por exemplo, discutindo questão de uso de combustível. Tudo que nós estamos falando aqui de pastagem, se eu não deixar degradar, se eu corrigir no ponto anterior à degradação, nós temos uma economia de combustível nas fazendas, né? Então, isso nós não estamos colocando. O pessoal está preocupado com arroto de boi. O grande problema é combustível fóssil. Então, dentro das minhas estratégias nas fazendas, eu tenho que evitar ou otimizar o uso de combustível para a gente não gastar... para não ter um balanço desequilibrado aí de emissões, né? Tudo isso nós pretendemos levar lá para a COP30, né? Bacana. Em breve o Maurício volta aqui no Giro do Boi para tratar desse e de tantos outros temas que ele é campeão e manja muito, viu? Obrigado pela visita mais uma vez. Eu que agradeço, Mauro.